Vocês já repararam que quando alguém aparece para tentar ajudar os pobres, né, melhorar a vida do pobre e até mesmo taxar os ricos, sempre aparece alguém gritando cuidado com o comunismo? Parece até que o Brasil está prestes a virar uma União Soviética, né? Mas calma que eu vou te explicar nesse vídeo o porquê que isso acontece. Oi, meu nome é Rodrigo Peniche e aqui eu falo muito sobre política e assuntos também relacionados. E nesse vídeo eu vou te explicar por que a direita cria todo esse terror contra a esquerda. Eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil nós tivemos apenas 3 presidentes que foram de fato de esquerda. E o restante de todos os presidentes da nossa história foram de direita. Então vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá em 1964, nós tínhamos um presidente chamado João Goulart, que era o famoso Jango. E o principal objetivo dele na época era fazer reformas importantes, aumentar o salário, garantir mais direitos para trabalhadores, fazer a reforma agrária, que iria consistir em quê? Pegar terras que não estavam sendo usadas e dar para as pessoas, para poderem fazer plantio, movimentar a agropecuária de uma forma mais independente. Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar, de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Ou seja, ele iria mexer nos privilégios dos ricos e tentar fazer com que o pobre tivesse uma vida um pouco mais justa, vamos botar assim. Só que isso começou a assustar muita gente poderosa, como banqueiros, donos de terras, empresários e até muitos militares. Qual foi a solução dessa galera poderosa? Criar um grande surto coletivo. E aí começaram a dizer que o Brasil ia virar comunista, que ia se tornar Venezuela. Eles usaram jornais, revistas, televisão, rádio e até tiveram uma ajuda dos Estados Unidos para poder criar esse pânico. O resultado todo mundo já sabe, que foi o golpe militar, que tirou o Jango do poder e começou a ditadura militar, que permaneceu durante 21 anos. Agora vamos cortar para 2023, quando Lula assumiu o poder, o segundo presidente de esquerda. Quando ele começou a investir pesado em programas sociais, que aí era Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, ProUni, aumentou o salário do trabalhador. Ele também veio com uma ideia de cobrar mais impostos de bancos que ganham muito dinheiro e taxar as pessoas mais ricas. E aí voltamos de novo para a mesma desculpa do fantasma do comunismo, porque era um absurdo que pobre começasse a subir de vida e as taxas aumentassem para as pessoas ricas. E quando eu falo rico, tá, gente, eu não falo você que tem um Fiat Palio ou que você tem uma padaria, nada disso não. Pessoas ricas mesmo, que se pararem de trabalhar hoje, vão continuar mantendo o mesmo padrão de vida para o resto da vida deles. Vocês conseguem perceber o padrão disso? Toda vez que aparece alguém que começa a melhorar a vida do pobre e começa a mexer no bolso dos mais ricos, sempre vai surgir a ideia do comunismo, que aí vamos virar uma Venezuela, e aí começam a apelar para igrejas, começa a criar todo o seu discurso de pânico de uma coisa que não existe, simplesmente porque o pobre está tendo mais condição. Então não é porque o comunismo realmente está chegando. O que acontece é que os ricos não querem perder dinheiro. Com isso, quem paga toda a carga tributária dos ricos são os pobres. Por exemplo, você que tem a sua ONU lá, você sabia que você paga a mesma taxa de IPVA do que um cara que tem uma Mercedes? Com a Dilma foi a mesma coisa, terceiro presidente de esquerda. Quando ela tentou regular o preço dos bancos para colocar uma taxa mais justa para todo mundo e aumentar os impostos dos mais ricos, começou um movimento gigantesco de tirar ela do poder, porque isso não era de interesse da direita,
dos empresários, dos banqueiros. Todo mundo dizia que ela estava quebrando o país, mas o que aconteceu na verdade, que isso já foi amplamente provado, foi um golpe político. O medo do comunismo sempre foi uma arma usada para manipulação, e não porque o Brasil esteja perto ou alguma vez já esteve perto de virar um país comunista, porque isso nunca aconteceu, mas porque toda vez que alguém tenta diminuir, mesmo que seja um pouco, a desigualdade, os mais ricos começam a usar essa tática para poder enganar a população e criar um pânico coletivo. Então fica tranquilo, tá? Porque o Brasil não vai virar comunista, não vai virar uma Venezuela ou Cuba. Pelo contrário, o que está acontecendo é só tentar diminuir a desigualdade entre ricos e pobres, onde o pobre pode ter uma melhor vida, né? Mas me conta aí, você já caiu nesse papo ou não?